Olá, sexto ano! Hoje seguimos com o estudo das preposições e especificamente com a resolução de atividades aplicando os conceitos que nós estudamos na aula passada. Inicialmente, então, eu vou retomar os principais aspectos sobre as preposições, que elas são, então, palavras invariáveis que ligam dois termos, que estabelecem entre eles determinados sentidos que podem ser de causa, de tempo, de modo, direção e também vários outros. A, de, em e por podem se combinar ou contrair com outras palavras, formando um vocábulo único, ou seja, uma única palavra. E duas ou mais palavras podem atuar como preposição, formando uma locução prepositiva. Esse tipo de locução, ele sempre termina com uma preposição, como abaixo de, junto a, de acordo com, ou seja, nós temos várias preposições que podem atuar nesse conjunto e assim formar a locução prepositiva. Então, inicialmente, nós temos aqui um exercício que diz assim: enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando as relações estabelecidas pelas preposições destacadas. Então, na primeira coluna, nós temos as frases que precisam ser analisadas e na segunda, as relações que são estabelecidas pelas preposições. E, como vocês podem visualizar também, na primeira coluna, as preposições já estão sinalizadas. Na letra A professora deu aula sobre preposições, o sobre. Na B, a criança estava trêmula de frio, o de. Na letra C, as tulipas vêm da Holanda, então nós temos o da. Na letra D, esta é a casa de meu pai, de. Na letra E, os livros estão sobre a mesa da sala, o sobre. Na letra F, vou estudar até a hora do jantar, até. Letra G, o técnico agiu com calma, com. Letra H, viajei com meus irmãos, com. Letra I, fez toda a arrumação da casa sem mim, o sem. E na letra J, cortou-se com a navalha. E o com, então. Como vocês podem visualizar, nós temos aqui preposições que estão repetidas, ou seja, elas estão sendo utilizadas em diferentes contextos. Então, nós precisamos estar bastante atentos para que possamos perceber a relação que é estabelecida pela preposição. Lembrando que uma mesma preposição, ela pode, então, estar estabelecendo diferentes sentidos. Então, primeiramente, nós temos a indicação da ausência na letra I. Fez toda a arrumação da casa sem mim. O tempo é a letra F. Vou estudar até a hora do jantar. A letra D. Esta é a casa de meu pai, posse. Na letra H, viajei com meus irmãos, indicando companhia. Na letra G, o técnico agiu com calma, indicando modo. A letra E, os livros estão sobre a mesa da sala, indicando, então, o lugar. Depois nós temos as tulipas vêm da Holanda, indicando origem. Logo na sequência, nós temos a professora deu aula sobre preposições, que é o assunto. Depois, cortou-se com a navalha, a indicação de instrumento. E, por último, a criança estava trêmula de frio, a causa. Aqui nós temos também um outro exercício que trabalha com esses diferentes sentidos. Observe as preposições utilizadas e identifique dentre os valores semânticos. Valores semânticos são os significados, sentidos, apresentados abaixo, o que corresponde à preposição utilizada em cada frase. Meio, matéria, assunto, companhia, oposição, instrumento, lugar e tempo. Na letra A,
protestou contra o veredito. Então, contra aqui indica uma oposição. Na letra B, moro em Belo Horizonte. O em apresenta lugar, faz referência a lugar. Na letra C, saiu durante a noite. Esse durante indica tempo. Letra D, venceremos pela inteligência. É um meio, ou seja, uma forma, maneira que a pessoa pensa em vencer. Na letra E, recolher do chão as caixas de papelão. Nós temos a matéria da qual é feita a caixa de papelão, no caso a caixa, e é o papelão, então, a matéria. Na letra F, cortou-se com a navalha, nós temos instrumento. Na G, saiu com os amigos ontem à noite, companhia. E na letra H, falavam de futebol todos os dias. Nós temos a indicação de assunto. E também, o que nós podemos aqui dizer é que uma mesma ideia, um mesmo sentido, um mesmo significado, ele pode ser estabelecido por diferentes preposições também. Um outro exercício que nós temos aqui, complete com preposições que estabeleçam as relações indicadas nos parênteses. Na letra A, não chore por mim. Então, esse por estabelece a causa. Na letra B, você saiu com a sua irmã. O com estabelece companhia. Na letra C, provavelmente morreram a causa fome. Então, nós utilizamos o de para expressar a causa. Na letra D, você não estuda lugar casa. Então, aqui, você não estuda em casa. Na letra E, o novo aluno veio, a origem, São Paulo. Veio de São Paulo. E na letra F, conversamos, o assunto, que é música, conversamos sobre música. O exercício 1 da página 225 do livro, ele pede que nós façamos a identificação das palavras que atuam como preposição, como também contração, o processo da contração e da combinação. Mal raio dia, os carros de reportagem da televisão já começam a parar em frente à casa da pobre mulher. Ela vê pela cortina uma grande agitação lá fora e muitos aparelhos sendo descarregados da perua por jovens. Alguém atrás puxa fios e carrega um suporte com muitas lâmpadas. É um alvoroço. Então, aqui nós temos que circular as preposições, combinações e também as contrações. Mal raio dia, os carros de reportagem, então o de, preposição, reportagem da televisão, então nós temos o da, na contração, já começam a parar. Esse a também atua como uma preposição, aqui ele está na frente do verbo. Em frente, então nós temos o em, a casa, esse a, da pobre mulher, o da também. Então, todas essas palavrinhas que já estão sinalizadas atuam como preposição ou contração e combinação. Ela vê pela cortina, então nós temos o pela, uma grande agitação lá fora e muitos aparelhos sendo descarregados da perua. Então, novamente, o da. Por jovens, também nós temos o por. Alguém atrás puxa fios e carrega um suporte com muitas lâmpadas. O com também é preposição. É um alvoroço. Então, todas essas palavrinhas aqui sinalizadas atuam como preposição ou contração ou combinação. O exercício 2 da página 225. Considere o trecho. A mulher, à janela, começa a ficar apreensiva. Para mais um carro. Tem na porta um símbolo que ela está acostumada a ver na TV. Ler não sabe.
Na letra A, na sequência, a mulher à janela começa a ficar apreensiva. Qual A pode ser classificado como preposição e por quê? Então, aqui nós temos 3 As. A mulher à janela começa a ficar. Então, aqui, somente nas expressões à janela e também a ficar. No primeiro caso, o a ele atua como um artigo definido, então ele não pode ser considerado nesse caso aqui. Na letra B, a palavra para, destacada no trecho, atua como preposição? Explique. Nesse caso aqui, nós temos o para atuando como um verbo. Por exemplo, é diferente eu falar assim: para mais um carro, significa que esse carro estava se locomovendo e ele para em um determinado lugar. É diferente do que eu falar assim: estou indo para casa. Então, esse para é uma preposição que indica uma direção. Então, nesse caso, nós podemos dizer que não, que a palavra para aqui atua como verbo. Na letra C, que contrações foram empregadas no trecho? Demonstre como elas foram formadas. Então, aqui nós temos, logo na sequência, a contração na, que é a partir da formação. Ela é formada a partir do em mais o a, e também a contração a com crase, que é do a mais a, que é a preposição mais o artigo definido. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 3 até o 7, nas páginas 225 e também 226. Bons estudos e até a próxima aula.